Olá, querido membro da família Vida Próspera. Hoje é uma aula muito especial para mim. Nós vamos falar sobre como você pode realizar os seus sonhos, acreditar nos seus sonhos, fazer acontecer. E para isso eu trouxe uma convidada super especial que tem um carinho, um significado muito especial para mim, que está aqui do meu lado. Já já vou apresentar ela para vocês. E vocês vão entender por que a história dela é tão significante. Eu trouxe ela justamente para servir de inspiração. Quando a gente vê pessoas que enfrentou desafios e alcançou sonhos e conquistas que a gente achava que era impossível, isso serve para mostrar que se é possível para elas, também é possível para a gente. Então, é com muita alegria que eu quero apresentar para vocês a minha querida irmã, irmã de coração e irmã de família, que é a Sabrina Percário. Sabrina, bem-vinda. Muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui compartilhando a sua história, inspirando as pessoas e mostrando como é que a sua história vai poder ajudar elas também a realizarem os seus sonhos. Então, se apresenta para o pessoal aqui do Vida Próspera. Quem que é a Sabrina Percário? Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pela confiança. Obrigada, Lê, pelo convite. Eu tenho muita admiração por você e fico honrada de estar aqui. Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha história, né? Meu nome é Sabrina Percário, eu me formei em biomedicina, mas antes de falar da minha formação, antes disso, lá na adolescência, quando eu estava estudando no ginásio, tinha um sonho, um desejo de ser atriz. Mas ele estava lá dormente, ficou quietinho. Então a vida segue, eu fiz biomedicina, fiz pós-graduação em medicina tradicional chinesa, fiquei quase 10 anos trabalhando com isso, muito feliz. E aí, em 2009, foi um divisor de águas, né? Naquela época eu dava muita palestra, né, para 200, 300 pessoas, e eu com muita vergonha, né, sem presença de palco. E aí um anjinho da guarda, né, um amigo na época, falou assim, Sá, por que você não faz teatro? E aquele desejo que estava dormente reacendeu e eu falei... Estava dormente porque, na verdade, você não tinha dado energia para ele, não tinha acreditado que ele era possível, né? Então você tinha deixado isso para Ficou lá, ali guardado, E aí o destino me deu uma outra oportunidade, né? E nessa época, então, eu fiz teatro, estudei no Macunaíma primeiro, depois Cicélia Helena, e foi incrível. Eu falei, gente, eu preciso fazer isso, eu não consigo me imaginar não fazendo isso. E o mais interessante foi que, depois de ter feito o curso, eu fiz uma audição para uma universidade na Califórnia, que é a New York Film Academy, e eu ganhei bolsa. E aí eu falei sim primeiro, e depois eu fui ver o que eu precisava para fazer aquele sonho acontecer. Então, só para eu recapitular aqui, você tinha o sonho de ser atriz desde a adolescência, mas tinha deixado aquilo para lá. E aí, quando você se deparou na sua profissão, tendo que dar palestra para 200, 300 pessoas e sentia bloqueios, aí você teve essa ideia, quer dizer, o seu amigo deu essa ideia de você fazer o teatro para você melhorar nas palestras. Então, ainda não era você ser atriz, era aprender teatro para te ajudar nas palestras, exato, né? O propósito era para eu melhorar minha presença de palco, desenvoltura, né? E aí, no decorrer do curso, estudando teatro, fiz Macunaíma, Célia Helena, aquele sonho foi ficando mais latente, né? E eu realmente reconectei com aquele sonho e falei, não, agora eu preciso fazer isso, não dá para não seguir isso. Então foi uma transição gradual, então eu tinha o meu consultório como acupunturista e dava aula de teatro. Era até engraçado que na época eu atendia os pacientes com glitter na cara, mas foi uma transição gradual, o que foi importante, porque precisei também fazer toda uma preparação financeira, né, para sair de uma área para outra. Então em 2013, quando eu recebi essa bolsa, deu um chacoalhão. O universo falou assim, agora é a sua oportunidade. Era a bolsa do quê? Para fazer mestrado em cinema na New York Film Academy, lá em Los Angeles. Em Los Angeles. Que legal. Então, a vida me presenteou com essa oportunidade e eu falei sim. E aí vieram alguns desafios, né? Então, o primeiro desafio foi, tá, legal, ganhei a bolsa, mas eu precisava ter o TOEFL, que é a prova de inglês, para quem não sabe, uma prova de proficiência em inglês. E é uma prova que para mim era um monstro, né? E aí o Leandro entrou nessa história, um papel fundamental, que se não fosse por isso, talvez eu não tivesse onde eu estou hoje.
E já a gente vai falar para vocês aonde que ela tá hoje. Isso aqui é só um spoiler, tá? Já a gente vai mostrar onde que ela chegou. Isso. E aí eu fiz, eu vou compartilhar uma coisa íntima, né? Que eu sempre tive bloqueio para fazer prova. Isso desde pequena. Eu estudava pra caramba, estudava com os amigos, eles iam bem e eu não ia bem, sabe? Porque eu ficava nervosa. Então, o Lê, ele me ajudou com uma sequência específica de TFT para superar, para remover os bloqueios, depois que a gente fez o TFT para os bloqueios, a gente fez da visualização positiva. E, resumindo, eu passei no TOEFL. Check. Mas aí surgiram outros obstáculos. Então, o TOEFL foi um desse, né? E eu lembro até que a minha mãe falou assim, filha, resolve uma coisa de cada vez, né? Então, ok, resolveu o TOEFL, qual é a próxima etapa, né? Exatamente, isso que você falou, né? Que a nossa mãe te orientou de resolve uma coisa de cada vez. Muitas vezes, quando a gente tem um sonho, tem uma meta, e aí vem um ponto que é bloqueio, as pessoas travam, as pessoas param. Que nem para ela era um bloqueio falar inglês, não, fazer a prova, né? Aquela coisa de e se eu não for aprovado, e se eu for reprovada. Então, em vez de você ver esses pontos que são bloqueios e deixar isso te paralisar, olha para isso, faz o TFT para isso e segue adiante. Né? Aqui no programa Vida Próspera tem várias aulas onde eu ensino, além do TFT, também outras técnicas para você tirar os bloqueios. E esse foi só um dos que ela removeu na trajetória dela. Teve vários outros que ela vai contar um pouquinho mais para frente, obstáculos que a gente vencer os obstáculos torna a gente maior, torna a gente grande. Né? A vida não é uma linha reta para o sucesso. Todo mundo tem os seus bloqueios e tem os seus obstáculos. E você encarar eles e vencer eles é que torna você ainda maior. Mas pode continuar aí, você estava contando? Não, e aí uma coisa que é da minha personalidade, eu sempre foco na solução. Né? Então, tá, resolvi, qual é a próxima etapa? Eu precisava de um portfólio. Só que com o meu histórico de biomédica, eu tinha histórico zero, né, como atriz. O que é portfólio? Portfólio é um resumo do meu trabalho. Né? Vamos supor, eu gravei um comercial, fiz um filme, eu gravei um monólogo, então você junta todo... Como se fosse o currículo. O currículo, exato. Tá. E aí, como eu não tinha isso... foco na solução. Então, fui lá, escrevi 2 curtas, gravei os 2 curtas, gravei meus monólogos, consegui cartas de recomendação e mandei para a universidade. Tive uma ideia aqui. Vamos passar para eles um desses? Vamos passar o English Prep? O English Prep. Que foi inspirado nessa fase do TOEFL? Isso. Então, roda aí o English Prep para ela ver. Então, você não tinha um portfólio e o English Prep foi um deles que você criou para o seu portfólio, né? Sim. E daí, como é que seguiu? Não, e eu tenho um carinho muito especial pelo English Prep, porque você lida com leveza, né? Eu estou rindo do meu ridículo, né? Que é a minha versão nerd, né? Eu fiquei ali estudando inglês que nem uma louca, né? Então, levar com leveza também, né? Essas questões. Então, foi importante conseguir juntar todo o material. Fui aceita na universidade e aí uma formação importante, né?
depois de ter juntado todo esse material, inclusive a questão financeira, né, que levou 9 meses para fazer um preparo, um planejamento de como que eu vou me sustentar lá. Então, até aqui a gente viu, você precisou, a vida fez você se reconectar com o teu sonho, e aí você precisou acreditar no sonho. Precisou vencer o obstáculo, que era o bloqueio de fazer a prova. E aí depois vem um planejamento. Exato. Então, acreditar, vencer os obstáculos e planejar o passo a passo, certo? E aí eu comentei com a minha mãe, a nossa mãe, falei, mãe, né, então consegui a bolsa, deu tudo certo, né, tô me preparando para ir para Los Angeles. E ela falou assim, filha, eu não queria interferir nas suas escolhas, mas eu queria dizer que eu estou muito orgulhosa de você. Eu já vi, já deu certo. E aí me arrepiei na hora, né, ela acreditou em mim antes de eu acreditar em mim, né. E essa foi a nossa última conversa, né, ela faleceu. E para mim aquele comentário foi importante, que foi uma bênção, né? E eu tinha os meus obstáculos internos, não só os externos, que eram as questões práticas, mas o interno eu tinha medo de falhar, né? Medo, será que eu vou conseguir? Eu tinha também receio de deixar o meu pai, né? Porque meu pai passou anos com a mamãe. E ele falou, filha, eu vivi minha vida, vai viver sua vida, né? Então, ter tido a bênção dos pais, o apoio dos irmãos e acreditar em mim foi essencial para superar esses obstáculos internos. Exatamente. E quanto a isso, uma coisa que eu quero colocar para você que está assistindo, no meu caso, com a da Sabrina, a gente teve muita sorte de ter o apoio dos pais em momentos fundamentais. Mas eu sei que nem todo mundo tem o apoio dos pais. Nesse caso, o apoio da minha mãe e do meu pai, o que fez para a Sabrina foi ela acreditar nela. Então, ela não acreditava nela, os nossos pais acreditaram nela, e aí, após ela acreditar nela, ela seguiu em diante. Agora, se você não tem alguém que faz você acreditar em você, você pode usar isso justamente ao contrário, a seu favor. Eu vou provar para mim mesmo que eu dou certo. Eu vou escolher acreditar em mim. Porque, no fundo, se os nossos pais acreditassem na gente, mas a gente não acreditasse na gente, não ia adiantar nada. Então, você pode ter com o apoio deles ou pode ter sem o apoio deles. Tem gente que faz o contrário. Sabe aquele vizinho mala que ri da sua cara quando você ferra? A sua vingança vai ser você ter sucesso. Então, você pode usar, se você não teve o apoio externo, essa crítica externa também servir de alimento para você usar a seu favor. É claro que se você puder ter o apoio, melhor. Mas se não tiver, não espere que o apoio venha de fora. Tá? Se vier, melhor. Mas se não vier, o que vale sempre, no fundo, é a sua força interior. Tá bom? E é claro, de você para os outros, na sua medida possível, ajude também, incentive os outros. Faça o papel de ajudar aquilo que você gostaria de receber. Pode continuar. Bom, em setembro de 2014, iniciou a minha jornada em Los Angeles, e eu fui para lá sem conhecer ninguém, então vários desafios, o idioma, né? O inglês é minha segunda língua, a questão da geografia, me situar numa cidade que para tudo você precisa de carro. E eu vou contar uma história até engraçada que enfim, o meu desejo era conhecer Hollywood, né? Hollywood. E aí eu peguei 2 ônibus, desci lá do ônibus e olhei assim para o lado, né? E eu lembro que eu cutuquei uma mulher no ombro e falei, excuse me, né? Com licença, where is Hollywood? Onde que é Hollywood? Ela, honey, you're stepping on it. Querida, você está pisando em Hollywood. Aí eu olhei e falei, really? Verdade? Porque eu tinha projetado, né, a expectativa versus realidade. Então, o que eu tinha projetado era uma coisa e o que eu vivenciei era outra. Mas foi engraçado, né? Isso hoje está no meu longa-metragem, que logo, logo vai sair, porque eu conto a minha história. Mas aí, voltando então para a minha jornada, foram 2 anos de mestrado, né, 2014 até 2016. Nesse período, eu vivi o luto, né, porque... Nós vivemos o luto, né, e imagina... estando lá sozinha. É claro que eu conheci pessoas maravilhosas que eu chamo de anjos da guarda, que são amigos que até hoje fazem parte da minha jornada. E aí, em 2016, como tese de conclusão do mestrado, eu fiz um filme, e aí eu fiz um filme em tributo à minha mãe, para retribuir, né, a gratidão que eu tenho por ela. E o filme se chama Júlia, e é um filme que fala, né, que a nossa mãe ensinou para você acreditar em você, se conectar com o seu sonho e acreditar.
né? E seguir adiante. Então é um filme muito sensível, tem um carinho muito especial. E Júlia era um dos pseudônimos da nossa mãe, né? Nossa mãe chamava Olga e ela usava esse nome de Júlia como um apelido também, que ela gostava de usar, né? Quando ela escrevia poesia, ela assinava como quando ela fazia Júlia. poesia. Então, eu diria que o Júlia foi o grande start aí, que deu boom na sua carreira, né? Vamos rodar para eles verem aí? Passa o Júlia aí para vocês verem. Sarah, get over here. You need to finish packing. Mom, we already talked about this. Mom, what are you doing? Your flight leaves tonight. Do you mind? I already told you I'm not going. I can make my own decisions. I'm a grown woman. So act like one. I bet you'll call me from LA and ask me if I know where your socks are. Mom? Mom, Mom, I can't find my socks. Start packing. I spoke to Leo. He's not sure about moving in. So? I don't want to leave Dad by himself. Oh, your father is fine. He wants you to go to LA too. What about my job? Oh, you mean that one that puts you to sleep? It was just a dream, Mom. Everything starts with a dream. Then why didn't you encourage Leo to be a soccer player? A, I did, and B, because your brother gave up. But you stuck with yours. So I'm leaving everything behind that is real to follow a dream. Hey, I'm not going anywhere. Now come on, hand me that pile. I'm not going. What's going on, Sarah? You don't understand.
I do understand. You're afraid. I am afraid. I'm afraid to fail. Remember when you were 13? You showed up as Santa Claus during Christmas dinner with that big fat bell, you know, just because you wanted to entertain us. You're creative, Sarah, funny. Don't give up on that. I missed so many opportunities in my life. I don't want you to make the same mistakes I did. Besides, I know you are going to make it. I can see it. I couldn't have asked for a better mom. I am grateful for everything. I will always be with you. I miss you so much. Olá, meu nome é Olga Percário e em setembro do ano que vem vou estar completando 70 anos. Eu acreditava já ter cumprido toda a minha missão. Já tinha escrito um livro, já tinha plantado uma árvore, já tinha tido um filho, na verdade 4, e acreditava que a minha missão já estava encerrada. E quando eu pretendia colocar um ponto final, Deus veio, colocou 2 pontinhos e disse: continua. E estou continuando. Obrigada e até a próxima. Sabrina, eu lembro, a gente assistiu o Júlia no Natal de 2016, 16. na casa do meu irmão que morava lá nos Estados Unidos na época.
A família inteira chorou, né? Foi super emocionante. E depois a gente assistiu Júlia exibido no cinema na Warner Brothers, lá em Los Angeles. A gente viu na telona. E depois, onde ela ganhou esse prêmio que ela já vai contar aqui em São Paulo, eu só queria fazer um agradecimento também a você, que é meu aluno. Porque se hoje eu estou trazendo a minha irmã aqui para contar as conquistas que ela está tendo lá em Los Angeles, que só começou no Júlia, você vai ver que foi muito mais longe, vai continuar indo muito mais longe. Isso também tem a ver com você, que é meu aluno. Porque eu fui, junto com meu pai, o produtor executivo desse filme. Então a gente financiou, porque fazer filme é caro, principalmente lá nos Estados Unidos, né? E foi graças a uma parte da receita que eu recebo no meu trabalho no Instituto FT Brasil que eu consegui financiar e fazer essa homenagem para minha mãe. Então eu considero que é uma homenagem sua e também é uma homenagem minha, e por isso eu quero agradecer você por ser aluno dos nossos cursos e ajudar a gente a realizar nossos sonhos e, de volta, a gente ajudar você a realizar os seus sonhos. Então, muito obrigado mesmo, de coração. Obrigada. E, Sabrina, o que é a essência do Júlia para você? O Júlia é simplesmente você acreditar em você, se conectar com o seu propósito, com a sua missão e seguir seus sonhos, né? E obrigado também pela força, viu? Sou muito grata e pela contribuição com o TFT. Muito bom. E quando a gente foi ver aqui em São Paulo, o Júlia começou a ganhar vários prêmios. Quantos prêmios no total? Só 6 prêmios. Só 6 prêmios, né? Prêmios, que tipo de prêmios? Não, eu ganhei prêmio como melhor atriz, melhor roteiro, melhor música original, melhor produção. E tem uma história muito especial que tem a ver com esse troféu. Eu ganhei o prêmio aqui no The São Paulo Times Film Festival, como melhor curta-metragem. E a exibição dele foi no Belas Artes. E aí eu contei pro meu irmão, eu falei, pô, Lê, eu não vou poder ir, né? Vocês podem ir lá receber o prêmio por mim. E o meu irmão falou uma coisa muito importante, ele falou assim, Sá, a vida é feita de oportunidades. Quando que você vai ter uma outra oportunidade como essa, né, de estar lá, o papai vai estar lá, a minha irmã, né, a nossa irmã, vai estar todo mundo lá, é importante a sua presença. E eu me desdobrei, foi muito engraçado, ele me pegou, eu me troquei no carro, né. Eu busquei ela no aeroporto de Guarulhos 1 hora antes da exibição do filme. A gente chegou, faltava 3 minutos para começar. Não, e foi muito legal, porque a hora que eu cheguei lá, meu pai estava no balcão comprando pipoca, né, e aí eu toquei ele no ombro, ele virou e falou assim, filha, o que você está fazendo aqui? Aí ele começou a chorar, minha irmã começou a chorar. E aí eu dei outra surpresa, né? Então a gente exibiu o filme no Belas Artes, e aí o Bruno Barbosa, que é o que representa o festival, ele organiza o festival, ele me chamou para receber o prêmio, e aí a gente já tinha combinado antes, ele fez um segundo troféu, e aí eu chamei meu pai, falei, olha, esse prêmio também é para o meu pai. Aí ele falou assim, filha, você quer matar o pai do coração? Então foi uma maneira que eu encontrei, que graças ao seu toque, né, que eu pude compartilhar esse momento especialíssimo, né, muito especial mesmo. E o Júlia eu tenho muito carinho porque ele realmente abriu portas, né? Eu acredito que minha mãe mexeu os pauzinhos ali, né, enfim. É por conta do Júlia que eu estou onde eu estou hoje, porque em 2016, quando eu me formei, né, teve toda essa repercussão, o Júlia ganhou vários prêmios, as pessoas começaram a me chamar para atuar e produzir. E eu recebi um não muito importante na minha vida, né? Logo depois que eu me formei, eu estava com o meu currículo, todo o material preparado, né, para enfrentar o mercado de trabalho lá. E eu fui tentar um agente e ele falou assim para mim, olha, com o seu sotaque você não vai conseguir. E foi muito legal esse não. Por quê? Primeiro que eu falei para ele, eu falei, olha, o meu sotaque não é um problema, é uma qualidade. Que torna única e especial. Exato, é quem eu sou, da onde eu vim. E naquele dia eu me tornei produtora, vestiu a camisa, né, de produtora, e eu falei, a única pessoa que pode falar não para mim sou eu mesma, e eu estou muito afim de trabalhar. Então eu virei produtora, comecei a criar os meus próprios projetos aonde eu atuo neles. Então, até antes desse não, você era atriz. A partir desse não, você decidiu também se tornar produtora para você produzir os seus filmes. Exato. Então, você vê, não é o que a vida faz com você, mas é o que você faz com o que te acontece. E você, em vez de ficar triste com aquele não, você fez daquilo algo bom para você, né? E aí, em um ano,
né? Porque após a graduação eu tenho 1 ano para me provar para o mercado americano. Eu fiz mais de 30 produções e ganhei vários prêmios, 2 projetos que foram importantes, que é o Ice Cream, a gente ganhou 9 prêmios, e o Breaking, a gente ganhou 10 prêmios. Fala resumido o que é a história, a essência desses dois. Isso, o Ice Cream, ICE é a sigla do Immigrant Customs Enforcement, que nos Estados Unidos é a polícia de imigração, e é um tema muito atual, né, a questão que eles estão deportando as pessoas que não estão legais no país. Então, é um filme que ele não é político, ele conta a história de 2 irmãs da Venezuela, onde o ICE bate na porta e separa essas irmãs, porque uma delas é legal no país e a outra está ilegal. Mas a gente conta a história pela perspectiva das irmãs. Então, é muito mais sensível, né? Sem mostrar a policial, sem fazer... É uma crítica construtiva. E o Breaking, também ele traz essa atenção a assédio sexual, mas ele é um filme de fantasia. Então, é uma menina que vive dentro de um globo de neve e toda vez que o cara chacoalha o globo de neve, ela recebe rachaduras no corpo dela. Então, é uma metáfora para mostrar a agressão física, né? Enfim, e foi muito bem recebido. Ganhou muitos prêmios. Ganhou muitos Esse ganhou prêmios, quantos? Ganhou 10 e o 10. Ice Cream 9. 9. Uau. E aí, Parabéns. Porque você está sendo reconhecida pelo impacto que a sua mensagem está causando nas pessoas. Se o pessoal quiser assistir esses 2 filmes, tem como? Tem. Tem o meu site, que é o sabrinapercario.com, e tem o site da produtora, que é Percario Productions. Chique, né, gente? .com. E depois a gente passa o link também do IMDb, que é um site onde tem o currículo, né, dos artistas nos Estados Unidos. Vou deixar os links aqui abaixo do vídeo para vocês, depois de verem a nossa aula aqui, nossa entrevista, você pode clicar e assistir esses filmes também, que é muito bonito, mensagem muito bonita. E aí, naquele ano, que foi um ano que eu ralei, trabalhei bastante, foi muito gratificante, eu falei, eu acho que eu tenho condições de tirar o visto O1, que é um visto de artista extraordinário. Então, você precisa ter um baita currículo para ser capacitado, né? E aí, em 2017, eu dei entrada nesse visto, no começo de fevereiro de 2017, e em agosto veio a resposta, né? Mas nesse período, na sala de espera, foi um período de muita ansiedade, né? Porque para mim era muito louco falar, cara, o governo dos Estados Unidos vai decidir o meu futuro? É muito louco, né? E aí, graças às ferramentas, né? Fiz o TFT para acalmar a ansiedade, bastante TFT, fiz yoga, fiz meditação, li bastante livro de autoajuda, né? Então, essas ferramentas me ajudaram a ficar presente, né? A não ficar antecipando o futuro. Em agosto de 2017 veio a resposta. Só antes de você falar a resposta, você já está dando aí mais um ensinamento importante para a gente, que é o autocontrole emocional, né? Então, enquanto você não tinha a resposta, você trabalhou o seu autocontrole para esperar a resposta. E aí depois, qual que foi a resposta? Não. Não! Ah! Não recebeu o visto. O meu segundo não, e um segundo não importantíssimo na minha vida. Porque é claro que naquele período... Deixa eu só contar uma passagem no dia do não. Tá. Lembra, você me ligou chorando e é claro que a gente torcia para ela conseguir o visto lá. Mas aí eu perguntei para ela, esse não é um não definitivo, você nunca mais vai poder tentar ou você pode tentar de novo? Você falou assim, eu posso tentar de novo, mas vou ter que esperar muito mais tempo, vou ter que gastar muito mais dinheiro e vai demorar muito mais e muito mais dinheiro e vai ser ruim e tal, porque ela queria e estava certo de querer o sim naquela hora. E é natural ter ficado triste de não ter conseguido. E aí eu falei para você o seguinte, falei, olha, você está fazendo o seu longa. O Júlia foi um curta-metragem. Você está fazendo o seu longa. No seu longa, você ter conseguido o visto direto torna o filme mais emocionante ou menos emocionante do que se você teve o não e aí você deu a volta por cima e depois conseguiu. E eu falei, esse não é um capítulo do seu filme, não é o final do filme. É verdade, é verdade. Não, e assim, o longa ele está concluído, a gente concluiu o roteiro, está na fase de captação financeira, e essa parte está no filme, né? Onde existe essa dificuldade do visto.
E esse segundo não foi importante, né? É claro que nessa sala de espera, enquanto eu estava fazendo bastante técnicas para eu ficar centrada, eu também trabalhei... O não foi importante porque você mudou ele para um rumo positivo. Isso, foi isso mesmo. Eu trabalhei nessa época o aspecto positivo do não. Se eu receber o sim, qual é a minha próxima ação? Se eu receber o não, qual é a minha próxima ação? E o não necessariamente é negativo. Então, é claro, existe a questão emocional, fiquei chateada porque você sai, depois de... Eu estava morando há 3 anos, você não sabe quando você vai voltar no país. E eu construí uma família lá, né? Mas eu confiei, porque eu sou uma pessoa que eu confio que eu estou no lugar certo, na hora certa. Voltei para o Brasil, foi importantíssimo. Só deixar claro, construir uma família de amigos, tá? Não é que ela casou e teve filhos, não é isso. Gente, eu tô solteira. Família de amigos. É verdade, é verdade. E quando eu voltei para o Brasil, eu pude curtir o meu pai, meus irmãos, recuperar o fôlego financeiramente. E aí, claro, eu tentei o visto de novo, né? Mas eu perguntei para mim, por que eu quero voltar para os Estados Unidos? Por que eu quero ser atriz e produtora? Porque é muita grana, né? Eu estou comprometendo, né? A família está aqui no Brasil, eu vou voltar para lá. Então, eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo isso. E esse momento de reflexão foi importante porque hoje define que tipo de artista eu sou. Então, tanto como atriz ou produtora, eu só trabalho em projetos em que eu toque o coração das pessoas, projetos que inspirem e tragam uma mensagem positiva. Porque tem tanto filme que é só pelo entretenimento e tudo bem. Hoje, a minha missão é, como artista, criar esse conteúdo mais elevado e inspiracional. Então foi importante. E é como se o universo tivesse assim, agora que você refletiu, você está pronta. 2 semanas depois, o visto foi aprovado. E aí eu falei, yes! Então, 2018, o ano inteiro, foi um ano onde 100% dos meus projetos estavam conectados com esse propósito. Eu atuei num projeto que falava sobre suicídio, produzi um filme que falava sobre racismo, controle de armas, projetos incríveis. E aí eu fiz hoje uma parceria com o Raja Decca, é um americano, onde ele compartilha da mesma visão e a gente juntou força. O Raja, ele já participou de qual filmes, para o pessoal? O Raja é um ator americano, você encontra ele no G.I. Joe, você encontra ele no Homeland, Speechless, ele é um ator, né? Ele vai estar no meu longa, né? Como um ator importante. E aí, hoje nós temos essa parceria e a gente vai lançar agora em 2020 a nossa produtora Touch Alive Productions, que significa tocar vidas, né? Produções onde a gente toca vidas. E a gente está, né, o meu longa está nessa produtora, tem mais um longa dele também, e estamos desenvolvendo os projetos. Então é muito louco pensar que daquele, né, que o universo me presenteou com uma oportunidade, né, lá atrás, onde eu consegui a bolsa e eu enfrentei aquele medo de fazer a prova, aquele dia que eu falei sim para aquilo e para onde eu estou. Isso, e só um comentário, aquele dia do sim, a Sabrina já tinha 29 anos, o que para a carreira de ator é considerado uma idade avançada. Normalmente o ator começa adolescente, né? É verdade. Então, 29 anos para quem é ator, atriz, é considerado uma idade avançada. Então, aí é mais uma inspiração da sua história. Não importa qual que é a sua idade. Uma história que eu quero contar rapidinho é do Coronel Sanders, que é o fundador do KFC. Sabe aquele velhinho? KFC, o Kentucky Fried Chicken. Isso. Aquela franquia de frango, sabe? Sabe aquele velhinho que fica ali no desenho do balde? Ele é o Coronel Sanders. Ele estava quebrado, com mais de 60 anos de idade. E a única coisa que ele tinha de valor, assim, era uma receita de frango deliciosa. Sem dinheiro e idoso. Né? Idoso naquela época, hoje 60 anos é o novo jovem, tá? É verdade. Nossa faixa etária está aumentando, mas quando ele fundou, 60 anos era considerado idoso naquela época. E ele foi atrás de vender essa receita para restaurantes e ele falava assim, olha, você nem precisa me comprar nada, você vai me pagar uma porcentagem do que você vender dessa receita. E você acha que ele ganhou sim logo de cara? Claro que não. Claro que não. Ele teve mais de 1000 nãos até conseguir o primeiro investidor, que aí fez então o Kentucky Fried Chicken. Uau. Então, depois de 60 anos de idade, a partir dali, conseguiu o primeiro investidor depois de 1000 nãos, não 1000 anos, né? Aí já seria muito idoso, mas 1000 nãos.
E hoje é uma franquia multinacional que está quase no mundo inteiro. Então, nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos. Se você está vivo, se você está respirando, você precisa fazer a sua vida valer a pena. E a coisa que mais vai fazer valer a pena é você ir atrás daquilo que faz o seu coração feliz, que faz os seus olhos brilharem. Por isso que eu estou trazendo a Sabrina aqui para vocês, para mostrar que ela, assim, ela começou relativamente tarde, venceu as dificuldades dela e está onde ela está hoje. Então você também pode. Conecta qual é o teu sonho. Faz acontecer, vai atrás. Vence os seus desafios, todo mundo vai ter desafio. Faz TFT, faz o que você precisar para tirar esses bloqueios. E se capacita, né? Ela fez um monte de curso também para chegar onde ela está. Então esses são os principais caminhos. E se é possível para um ser humano, é possível para você também. Não, é isso mesmo. É importante você acreditar em você, porque a gente pode ser o nosso maior inimigo. E o universo vai falar, não, né? As pessoas têm a autocrítica, você é estrangeira, você tem sotaque, e a gente não controla o que as pessoas falam ou fazem pra gente, a gente controla como a gente reage. Então é importante a gente saber o nosso valor, acreditar na gente e se conectar com o sonho, continuar seguindo em frente. Muito bom. E como é que estão aí os seus planos para o futuro agora? Então, 2020, a gente está nessa fase de captação financeira para tirar o longa-metragem do papel e ganhar vida, para a gente poder entrar em pré-produção. E continuo atuando em alguns projetos. Estou fazendo um programa de mentoria, onde... putz, importantíssimo! Em 2018... eu passei o Natal e o Ano Novo aqui no Brasil, né? E houve a expansão do meu propósito, né? Então, a minha missão é criar projetos inspiracionais, mas a expansão desse propósito foi um programa que eu criei, que é uma mentoria. O que significa? Eu vou pegar artistas, assim como eu, que... né? E assim, eu sou exemplo de que se eu dei certo, né, qualquer um pode dar certo, porque eu tinha zero de currículo. Então eu vou pegar esses artistas que são jovens, que estão começando, mas que têm o sonho de Hollywood, né, o sonho internacional, de como que eu vou conseguir. Então eu pego eles no colo, seguro na mão e falo, me segue. Eu dou dicas, né, práticas de como superar os obstáculos, de como atingir, e assim, preparação de currículo, ajuda a criar o portfólio, oriento a questão prática do dia a dia de como funciona a cidade. Então, realmente uma preparação em todos esses aspectos para fazer essa transição. Então, esse projeto começou em 2018, a minha cabeça ainda está em 2019. Começou em 2019 e agora em 2020 continua também, porque é a reciprocidade. Eu recebi muitas ajudas, mentores, então eu quero poder retornar essa ajuda para as pessoas que também têm esse sonho. Eu acho muito bacana isso, eu também vejo isso como você fez o seu caminho, você venceu e agora você está ajudando outras pessoas a chegarem onde você está de uma forma mais fácil, você não tem que passar tantos perrengues, né? Exato. Então, muito bacana. Se você é ator, atriz ou conhece algum ator e atriz que tem interesse de ir lá para Nova York, passa o site da Sabrina, que está aqui embaixo, sabrinapercario.com, para eles, que a Sabrina vai ter o prazer de poder ajudar essas pessoas. E você que não é ator, não é atriz, mas assistiu a aula de hoje, pega a essência da história da Sabrina e aplica agora. Como é que você vai aplicar agora? Você vai, assim que acabar essa aula, vai pegar um papel e você vai escrever ou desenhar qual é o seu grande sonho. E agora, qual é o seu grande sonho para daqui 5, 10, 15 e 20 anos? Então, é um big picture, um grande plano, ainda não é o plano, é uma grande foto de como é que é a sua vida ideal para até 20 anos. Esse é o primeiro passo. Você quer saber para onde você quer ir? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, você tem que saber para onde você quer ir. E esse é o primeiro passo. Conecta com isso agora. E pensa grande, porque tudo é possível. A gente só vai chegar até o quanto a gente acreditar que é possível. Se você acredita que é só possível ganhar 5 mil reais, você só vai ganhar até 5 mil reais. Se você acredita que é possível 1 milhão, você tem muito mais chance de chegar no 1 milhão do que se você não acreditar. Primeiro passo é criar o teu sonho, criar a sua vida
a sua grande cena, a sua grande foto, a sua grande picture e colocar ela ali para você. E aí você vai saber se é isso que você quer quando você olha para isso e não importa como você vai chegar nisso, mas você fala assim, se eu pudesse já agora estar nisso aqui, como é que eu ia me sentir? E se você sentir muita felicidade, muita alegria, é um sinal que você está nesse caminho certo. Se você sentir tristeza, aí presta atenção, é tristeza porque não é esse o sonho, ou é tristeza porque, na verdade, eu acho que eu não vou conseguir. E aí é crença limitante, é bloqueio. A gente limpa isso com o TFT e com todas as outras técnicas que a gente tem aqui no programa Vida Próspera. Limpou essa tristeza, limpou qualquer que seja o bloqueio, olha de novo e fala assim, tudo bem, se tudo fosse possível, eu quero isso. Como é que eu me sinto? Ah, me sinto bem, me sinto feliz. Eu faria isso de graça e ainda estaria feliz? Sim. Puxa, então essa é outra pergunta importante. Se eu fizesse isso, esse trabalho, e eu não recebesse R$1, ainda assim valeria a pena? Se sim, é porque está no caminho certo. Não que você não deva ganhar dinheiro, pelo contrário, você tem que ganhar dinheiro justamente para criar aquele sonho grande. Mas se ainda assim você fizer isso de graça, é algo que te traz felicidade? Se você tivesse feito Júlia de graça, valeria a pena? Sim, eu precisava falar sobre aquele tema. Entendeu? O TFT, eu também várias vezes trabalhei de graça, dei treinamento em várias ONGs de graça, então, e valeu a pena. Então não é pelo dinheiro, o dinheiro, ele é um meio para você chegar num fim. Então, se você tem um propósito bom, o dinheiro é algo importante para te levar até aquilo e aquilo para outras pessoas. Eu sempre cito o exemplo lá do Tony Robbins, que ele já alimentou mais de 200 milhões de pessoas no mundo. E ele conseguiu isso por duas coisas, bom caráter, mas muito dinheiro. Porque você não alimenta 200 milhões de pessoas com pouco dinheiro. Ele alimentava pouco quando ele tinha pouco dinheiro. Ele alimentava 2, 3 pessoas quando ele era pobre. Né? Então, no meu caso, eu uso o dinheiro muito para vídeos, por exemplo. Vídeos para chegarem para milhões de pessoas. O vídeo de dor, que está aí com dezenas de milhares de comentários, eu paguei mais de R$200 mil para essas pessoas verem de graça. Aposto que o vídeo do YouTube, que eu não pus dinheiro, eu pus no Face o dinheiro. No vídeo do YouTube, tá com 1.700 comentários. É bastante, mas é muito menos do que os 30 mil comentários que tem no Facebook. Então chegou a muito mais gente por causa do dinheiro. Então dinheiro é importante, mas ele não é a primeira. A primeira é a causa. E aí o segundo, o dinheiro para você chegar nessa causa, tá bom? Então a gente vai encerrar nossa aula já, e eu quero que você pegue um papel e escreve essa pergunta aqui. Se dinheiro não fosse o problema, não fosse empecilho, o que eu criaria na minha vida? Para 5, 10, 15, 20 anos. Faz isso, esse é o primeiro passo. Segundo passo, então, você vai começar a trilhar o caminho para lá. Vai lembrar que pessoas que fizeram, conseguiram, como a Sabrina, como eu, como o Tony Robbins, como muitas outras pessoas conseguem. Você também pode. Nas outras aulas aqui do programa Vida Próspera, cada aula está focando em te ajudar em um aspecto diferente para você chegar nesse grande sonho. Mas você precisa ter esse grande sonho. Então é para isso que a gente tem essa aula aqui de hoje com a Sabrina. Sá, muito obrigado. Obrigada, De Né? coração, parabéns. Eu tenho certeza que você vai brilhar cada vez mais. Eu também. Muito Eu obrigado. acredito. E o dobro para você. Estou na sua torcida e te admiro muito. Beijo para vocês.